Oi, gente. Bom dia. Sétimo ano, né? Sexta-feira. Então, nós vamos falar hoje sobre meios de transporte. E vocês sabem qual é o meio de transporte mais eficiente? Qual que realmente é mais eficiente dos meios de transporte, de todos? Eu sempre faço essa pergunta na sala, eu queria muito que vocês respondessem, mas não tem como, né? Eu te ouvir agora. Então, nós temos três principais meios de transporte de carga, tá? De carga, nós temos os principais, são rodovia, ferrovia e hidrovia. O avião também tem transporte. Ele também existem aviões de transporte de carga, porém, esses são pouquíssimos aviões no mundo e é um meio de transporte muito, muito caro. Então, acaba que não é tão eficiente assim, tá? Não é tão utilizado, na verdade. E aí, nós temos principais meios de transporte são realmente ferrovia, hidrovia e rodovia. Aqui no Brasil, nós utilizamos mais as rodovias, certo? Transporte por caminhões, né? Para cargas e tudo. E isso gera vários problemas, certo? Questão de transporte mesmo, o tempo para poder percorrer, a quantidade de caminhões a serem utilizados, as ruas elas acabam estragando um monte de acidentes e assim por diante. A lista é grande, né? E aí nós temos a situação dos meios de transporte da ferrovia. A ferrovia ele é mais barato do que a rodovia, né? Então ele é mais eficiente a ferrovia. Mas o mais eficiente de todos, o mais barato, na verdade, é a hidrovia. Porque o barco, ele acaba sendo, ele pode demorar mais do que um transporte por caminhões, porém o barco, ele vai carregar muito mais produtos. Então, existem estudos que mostram a respeito de em torno de 300 caminhões para dar o mesmo tanto de um barco carregar em toneladas. Então, é como se você pensasse, colocasse 300 cargas de 300 caminhões dentro de um barquinho apenas para poder ser transportado. Gente, é muita diferença, muita mesmo, né? Porque o barco, ele tem mais força para poder, ele está deslizando em cima da água, ele não tem um arraste, um atrito, nada, ele está em cima da água. Ele não precisa de uma profundidade tão grande, em torno de 40 centímetros apenas, já que você consegue fazer navegação. O que precisa ser feito é um monitoramento desse rio, né? Ele não precisa estar totalmente limpinho, pode até ter um pouquinho de poluição, como o rio Tietê é utilizado para carga, né? Para transporte de carga. Mas ele precisa estar limpo o fundo dos rios. E aí alguns rios no Brasil têm muitas pedras. Então esses rios deveriam ser removidas essas pedras e ter uma manutenção ali algumas vezes por ano para poder retirada do fundo desse rio, né, de pedras, de detritos que possam atrapalhar essa embarcação de passar, né? Outra coisa que acontece é a falta de eclusas, né? As eclusas nós vamos ver mais adiante um pouquinho do sistema de eclusas, mas é uma grande barreira atualmente em questão de não ser navegável mais de norte a sul do Brasil. Antigamente era possível você ir navegando de norte lá da pontinha do Brasil, lá no alto, até ao sul do Brasil, simplesmente passando pelos rios, né? Então, assim, teria como fazer isso, ok? Então, nós temos em mente, então, o principal, o mais eficiente, mais barato, são as hidrovias, certo? Que são as vias através do quê? Dos rios, né? Tanto que transporte, por que a gente compra coisa barata lá da China? Porque vem pelos oceanos, que é o meio de transporte mais barato que existe, certo?
E aí depois vem o trilho, trem de ferro. O trem de ferro é um dos mais eficientes também. Então vem hidrovia, trilhos e depois vem as rodovias, né? O correto seria ter a integração de todos eles. É você ter partes onde dá para navegar, porque rio não existe em todo lugar o tempo inteiro, né? Então teriam as partes navegáveis para ser mais barato e trilhos de trem de ferro em outras regiões onde não tem tantos rios para ser navegados e dá para você colocar o produto no trilho e chegar até onde tem uma hidrovia e ir por barco, né? E as outras regiões menores seriam abastecidas através da rodovia, né? Então, teriam integração de todos esses tipos, certo? Então, seria uma integração da parte da rodovia, ferrovia e hidrovia. Isso que seria o correto em todos os países, principalmente no Brasil, que nós temos uma proporção continental, é gigantesco o Brasil, né? Então, vamos lá. Passando agora para os slides, ele está mostrando aqui questão de eficiência energética entre os modais. Eficiência de um caminhão, de um trem e de um barco. Então, a distância, ele está mostrando nessa parte aqui, a distância em quilômetros, no qual uma tonelada, ela pode ser transportada utilizando a energia de 1 galão de combustível. 1 tonelada, 1 galão de combustível, certo? Ela vai ser transportada pelo caminhão por 109 quilômetros, ok? 1 galão de combustível com 1 tonelada por trem, 375 quilômetros. Agora, 1 galão de combustível em 1 tonelada, porque quanto mais toneladas você coloca, mais peso vai ficar e mais vai gastar de combustível. Se está muito pesado, vai gastar mais combustível, certo? Então, ele está mostrando aqui que em navegação, certo? Navegação de interior, ou seja, dentro do próprio país, essa partezinha aqui, ele na verdade ele vai empurrando a carga. Ele não puxa a carga, como é o que acontece no caminhão e no trem. Ele está puxando a carga. Aqui no navio, no barco, né? Ele está empurrando a carga. Então é um processo diferente, acaba economizando mais combustível. Nós não temos tanto atrito, né, com o trilho de ferro ou com o chão. Ele está em cima da água, né? Então acaba tendo 952 quilômetros percorridos. Gente, é muita diferença. Quanto que tem uma que vai ter mais um pouquinho de eficiência, é quase que 5 vezes mais de eficiência, né? A diferença é gigantesca. Então, com certeza, nós temos esse sistema aqui, ó. O mais eficiente seria, na verdade, né? O mais eficiente são os barcos, depois os trens e, por último, os caminhões. Mas, como eu falei, teria que ter integração de todos eles, todos juntos. Você tem como pegar uma carga que está em um barco e colocar ele num trem e colocar essa carga num caminhão. Você tem como ter transporte que ligam um com o outro. Não adianta você ter um trilho de trem aqui e você tem barco aqui, só que você não tem como transportar a carga de um lado para o outro, tá, gente? E aí eu trouxe a comparação entre esses tipos, né, esses modais, esses tipos de transportes que existem entre esses principais países, certo? Seria aí o Brasil, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil. Ok? São os Estados Unidos, China, Rússia, todos eles são países grandes, né? E aí nós estamos falando então da Rússia, o país maior do mundo, o maior país do mundo, certo? Em questão de fusos horários, gente, a Rússia tem 11 fusos horários. 11. É grande pra caramba, né?
E além de 11 fusos horários, na verdade, ela é utilizado por convenções e tal, para poder ficar mais fácil em questão de transporte, de pessoas que vão de um lado para o outro, são utilizados 9 fusos horários, tá certo? A Rússia. Então, nós temos aqui, ó, a Rússia tem 81% da sua carga, ela é utilizada no meio de transporte ferroviário, porque não tem rio para todo lugar. Lá neva pra caramba. Então é muito frio, não daria para ter, tipo, você vai navegar em cima de um gelo, não dá, né? Então a Rússia utiliza 81% de transporte ferroviário. São as ferrovias que fazem os transportes das cargas, né? Isso é muito mais eficiente, evita muitos transtornos, como poderiam ter se fosse uma rodovia como principal, teriam problemas gigantescos, né, de acidentes, perda de carga e assim por diante, como é o que acontece aqui no Brasil, certo? Então, nós temos aqui, nessa parte, a Rússia, 81% ferrovia, só 8% rodovia e 11% hidrovia, certo? Isso vai ali também para cargas quanto para transporte de pessoas, né? Aí o Canadá. Canadá utiliza 46% ferrovia, 43% a rodovia e 11% apenas de hidrovia. Mas olha só, ele é o mesmo tanto da Rússia em questão de hidrovias, certo? E aí nós temos a Austrália. A Austrália, 43% de ferrovia, 53% de rodovia e 4% de hidrovia. Lá tem menos rios, muito menos rios, né? Os Estados Unidos, ele utiliza 43% ferrovia, 25% de hidrovia. Ele é o que mais utiliza hidrovia nessa tabela, né? E só 32% que é o rodoviário, certo? Estados Unidos é gigante pra caramba, tem rios, mas na maioria os Estados Unidos têm mais lagos do que rios, então se utiliza mais esses lagos como meio de transporte, certo? Então vocês vão perceber que todos eles, a quantidade de hidrovia, ela é muito grande. Hidrovia não, de ferrovia é muito grande também, né? A China, 37% de ferrovia, 50% rodoviário e 13% de hidrovia, que é a água, né, utilizado como meio de transporte, os barcos. No Brasil, nós temos 25% ferrovia, 17% hidrovia e 58% é tudo caminhão. Isso tem um motivo de ser assim. Isso principalmente acontece por questões de governo. O governo incentiva qual tipo de transporte que vai ter. Então, o Brasil, ele teve o início do Brasil na época do café, né? Ele teve como principal a ferrovia. E aí, no momento em que chegou-se a um ponto em que os Estados Unidos entram na época do Fordismo, produz muito carro, e aí o Brasil ele é incentivado a produzir muitas rodovias para poder vender esses carros para o Brasil, para ter uma industrialização no Brasil trazida de fora para cá. E isso gera um transtorno gigantesco hoje em dia. Quando a gente vai pensar em relação de você ir por exemplo, existe um projeto, certo? Que nunca saiu do papel. Já foi discutido várias vezes e nunca saiu do papel. Que é ter um trem-bala que liga Goiânia, Anápolis e Brasília, que é o eixo principal de Goiás, que é o principal que nós temos na nossa região. E seria super eficiente. Em vez de você pegar carro e ser perigoso pra caramba, porque é perigosa, a via entre Anápolis e Goiânia, ela tem um defeito quando foi feita. A rua, ela precisa ter uma inclinação, não pode ser retinha,
retinha, retinha, certo? Ela tem que ter uma curvatura. No meio, ela tem que ser mais alta, nas laterais, ela tem que ser mais baixa. Tanto que tiver em processo em alagamento, coisas do tipo, as pessoas acabam andando no meio, porque é onde mais alto na via, tanto dentro da cidade quanto fora da cidade. Anápolis e Goiânia, chegando ali próximo do trecho do Daia, por ali, antes um pouco, na verdade, do trecho chegando ao Daia. Tem trechos os quais essa rodovia, ela é plana. O que acontece? Quando chove muito, muito mesmo, ela fica alagada e forma um bolsão de água. Nisso, os carros que estão vindo, eles acabam perdendo o controle e batem. Isso é muito sério, gente. É muito perigoso. Tomem muito cuidado quando vocês forem dirigir, chegar à época. Principalmente, a juventude acaba dirigindo rápido demais, né? E peçam para os seus pais tomarem cuidado também. Essa rodovia, ela é muito perigosa. Ela tem um defeito quando foi feita. Eu tive amigos em que morreram nessa rodovia, nesse trecho, porque estava chovendo muito, estava numa velocidade ali de 100 por hora, por ali, e perdeu o controle do carro e bateu de frente com outro carro, do outro lado da rodovia, e assim por diante, tá bom? Nessa parte dessas ferrovias, das rodovias, né? Você tem um problema, nós temos também um problema gigantesco em questão de quando passa muito caminhão, as rodovias acabam estragando mais. Ou seja, formam mais buraco. Além de formar mais buraco, ela estraga o asfalto todo. O asfalto fica todo estragado. Tem um fluxo maior de caminhões, o que é muito mais perigoso, porque se você vai dirigir para outra cidade, para outro estado, acaba que esses caminhões, muitas vezes as pessoas usam medicamentos que estão dirigindo o caminhão, utilizam medicamentos para ficar acordado durante mais tempo. Porque eles têm um horário específico de saída da carga e entrega da carga. Eles precisam cumprir esse horário. Então, eles dormem pouco ou não dormem. Eles tomam ribite, vários remédios para poder ficarem acordados. E a pessoa, ela fica em um estado tão grande de alerta em que pode gerar realmente problemas de acidentes nas rodovias, o que muitas vezes acaba acontecendo, né? Outras coisas que acontecem também é essas pessoas não estarem encontrar bebida no meio do caminho, e aí o caminhoneiro vai e bebe, então é um problema gigantesco também. Outra coisa que acontece é deles não conseguirem ficarem acordados, estarem trabalhando ali por muito, muito tempo e acabarem dormindo no volante. Gente, um caminhão, se ele passar por cima de um carro, vai matar todo mundo. É muito raro alguém realmente sobreviver. Assim, você destrói tudo, é muito tenso. Muito, muito mesmo. E é séria a situação. Quando você tem uma carga em que ela é tombada e cai aquele tanto de lata de cerveja ou de frango, o que seja a carga, e as pessoas que estão ali próximas acabam pegando essa carga, na verdade isso é roubo. A pessoa que está pegando aquela carga, ela está roubando. Ela não está fazendo outra coisa. Então, por favor, não roubem, tá? Tenham consciência de que isso é roubo. Tenham consciência que aquela empresa que está transportando aquela mercadoria vai ficar sem a mercadoria. Você não está ajudando. Na verdade, está roubando. Tem brasileiros que acreditam que estão ajudando, na verdade. E não é, tá bom? Nós temos um motivo para poder ter mais rodovias do que ferrovias ou hidrovias, né? E isso vem por motivo político, principalmente, em questão das empresas multinacionais terem maior influência no Brasil e a população brasileira achar melhor, muitas vezes, até ir de carro do que ir num transporte público, ir de ônibus, de trem, ou assim por diante, né? Claro que na nossa região não tem transporte público por metrô, ok?
É, é complexo. Eu estava falando, na verdade, da rodovia entre Anápolis e Goiânia, por conta do metrô, né? Trem-bala, na verdade, que seria de Goiânia, Anápolis e Brasília. Nunca conseguiram tirar do papel por diversos motivos. Um deles é a população. Alguns querem que passe por cima, para todo mundo ver o trem passando, e outros querem que passe por baixo, ou seja, subterrâneo, para poder não atrapalhar, não fazer barulho e não ter que demolir casas nem nada do tipo. Ou seja, gera-se realmente problemas a respeito disso, né? E aí é um projeto que nunca saiu do papel e em que seria super eficiente para a gente, muito mesmo, certo? Vamos passar adiante. Eu pesquisei esse gráfico aqui, na verdade, né, com essa tabela de um artigo científico, certo? Então tem base científica nisso realmente, e coloquei aqui onde está disponível, tá? Barrinha. Então, na página 362, nós vamos falar sobre o Brasil e os meios de transporte, certo? Então, as vias de transporte no Brasil, as rodovias asfaltadas, nós temos aqui em torno de extensão de 213 quilômetros de rodovias asfaltadas. Ferrovias, 28 mil quilômetros. Enquanto os trechos de hidrovias navegáveis, 41 mil quilômetros de extensão, né? Os rios, Brasil tem rio pra caramba. É muito, muito rio. É um dos países que tem maior concentração de rios. E a gente não utiliza ele. A gente utiliza apenas 2% dos rios para trechos navegáveis, comparados com as outras modalidades, né? Então, as rodovias e ferrovias no Brasil. Nós temos, então, aqui, a parte de ferrovia é o que tem o risquinho preto e esse tracinho no meio, tá? Ele tem principalmente aqui, ó, nessa região, né? Aqui ele não está mostrando a norte-sul ainda, nesse mapa, acredito eu. Ele está na parte aqui, está na página 362, ele tem esse mapa no livro de vocês, tá, gente? Então, o principal aqui que vocês vão ver, logicamente, existem muito mais rodovias que isso daqui, tá? Só que se colocar todos os dados de todas as rodovias, vira uma bagunça, porque vai ter várias rodovias entrelaçadas para tudo quanto é lado do Brasil, e você não vai conseguir ver o transporte ferroviário, por exemplo, certo? Rodovia não pavimentada é a parte de roxinho aqui, ó. É principalmente lá na região norte, lá na Amazônia, porque existem áreas em que metade do ano ela é alagada, ela fica 6 meses alagada. Ou seja, se colocar pavimentação é a mesma coisa de jogar fora o dinheiro, porque vem encher de água e o asfalto ele vai ser deteriorado, certo? Durante 6 meses, é muita coisa. Então, essa parte aqui ela não é pavimentada, tá? Não tem asfalto. As outras partes todas são asfaltadas, são asfaltos. Aqui do lado ele está mostrando, ó, ótimo, asfalto ótimo. Nós temos 8,9% do asfalto, é ótimo. Bom, 29%. Regular, aí nós temos ruim e péssimo, ok? O asfalto brasileiro ele não é bom. Em geral, ele não é bom. É um monte, é como se você, asfalto sorrisal, já ouviram falar isso? Sorrisal, aquela pedrinha, o pedrinho, ou então o pauzinho que você joga na água e ele ferve. Então, é tipo isso, ele evapora e acaba, você não vê mais nada ali, né? Fica só o produto, só que você não vê ele mais. É igual asfalto. Chove e ele evapora, desaparece. Aqui perto de casa, no São Carlos, o tempo inteiro tem um monte de buracos. Muitos mesmo. E é o tempo inteiro tentando reformar. Gente, a Brasil, ela foi reformada todinha. Eles tiraram o asfalto e colocaram um novo. Primeira chuva que aconteceu o quê?
o asfalto está lá cheio de buraco. É complicado isso. Por quê? Coloca-se um monte de outros produtos além do asfalto para poder ficar mais barato, mais econômico. E aí coloca aquele asfalto que não presta, né? Um asfalto que ele é só para inglês ver. Coloca ele bonitinho ali, tá lindo. Na hora que chove, vai embora, né? E em contrapartida, você tem países, por exemplo, Estados Unidos, o asfalto é ótimo, né? O transporte, as pessoas, tudo, os carros, eles não estragam tanto quanto os nossos. Porque os carros são feitos para poder andar no asfalto sem buraco. Mas nós aqui não, tem um monte de buraco. Existem países, por exemplo, na Europa, em que o asfalto de lá, eles colocam tem até como um meme, né? Aqui no Brasil, um monte, é buraco mesmo de verdade. Lá, eles pegam, imprimem como se fosse não, uma com cola, um blackout, não sei o nome, gente. Como se fosse uma cartolina grande, só que cola, eles colam um adesivo de buraco no asfalto, para a pessoa diminuir a velocidade, porque ali vai ter um buraco. E na verdade não tem buraco, é só um adesivo de buraco, para poder evitar acidentes. As pessoas, quando tem buraco, andam mais devagar, certo? Mas é o que? Eficiência que eles têm do transporte em questão das rodovias serem muito melhores do que aqui no Brasil, né? E a gente utiliza as rodovias muito mais do que todos os outros países. Tá? Todos, sim, a maior parte dos outros países, né? Como a gente já viu. Então, nós temos aqui o consumo, na verdade, nós estamos falando da página 364. Brasil, o consumo de combustíveis por meio de transporte 2012. Então, o meio de transporte de cá e a quantidade de combustível gasta a cada 1.000 toneladas por quilômetro rodado. Então, isso no Brasil, tá, gente? Então, um caminhão, ele gasta 15 litros para transportar 1 tonelada. 1.000 toneladas, né? Por quilômetro rodado, gasta 15 litros. Um trem gasta 6 litros, enquanto o navio gasta 4 litros. É muita, muita diferença, né, gente? De 15 litros para 4 litros, sendo que nós temos vários trechos que poderiam ser navegáveis. E aí nós temos a parte, as hidrovias que existem no Brasil. Então, são trechos navegáveis, certo? Existem vários trechos navegáveis. Agora, olha só. Aqui nós temos o rio Araguaia e aqui nós temos o rio Tocantins. O rio Tocantins, ele poderia ser navegável nessa parte todinha aqui. E por que ele não é? Vocês têm ideia, gente? Isso daqui se chama um monte de usinas hidrelétricas que existem nessa região e que essas usinas, elas não têm eclusa. Nós já estudamos sobre eclusa no 6º ano, né? Mas vamos dar uma observada aqui, ó. Essa parte aqui, ele é super navegável, todos esses pedaços aqui, principalmente o Rio Amazonas e companhia todo, porque são rios em que não tem tanto desnível, não tem queda, não tem cachoeira, não tem como um barquinho vir e cair, depois continuar navegando, ele vai se destroçar ali. E não tem como barquinhos virem na parte de baixo, pegar o pezinho, subir ladeira e depois continuar. Não dá. Então, essa parte da região norte, ela é como um todo navegável em relação principalmente dos rios, eles serem rios de planície, são rios planos, são rios com áreas que não têm cachoeiras, quedas altas. Nessas regiões aqui, ó, onde tem cachoeiras, tem coisas do tipo, você precisa tirar essas cachoeiras. De que forma que vocês vão tirar essas cachoeiras? Com eclusas. E aqui nós temos um sistema de eclusa. Ok? Ups. Ele deveria mostrar como funciona. Mas é o seguinte. Esse barquinho aqui, a porta, né? Ela abre, o barquinho entra
e aí abre a válvula, ele vai encher isso daqui, vai abrir essa comporta e o barquinho continua, tá certo? Então, isso daqui é um sistema de eclusa. É a forma que realmente utiliza-se, que existe essa eclusa, tá bom? Devia funcionar esse negocinho. Pelo menos estava antes, né? A ferrovia é o Centro-Atlântica Malha Ferroviária. Por que é tão importante essa ferrovia Centro-Atlântica? Eu quero que vocês observem aqui, ó. Anápolis. Olha que massa, gente. Aqui existe Anápolis. Essa ferrovia Centro-Atlântica, ela é super importante, né? Toda a carga que tem aqui na região centro-oeste, ela acaba chegando aqui na região de Anápolis, principalmente, e vai até o Porto de Santos, em São Paulo. Ela chega aqui em Campinas e vai por via terrestre até o Porto de Santos, que é um dos principais portos do Brasil. E também pode chegar até outros em Vitória e outras cidades aqui onde tem portos também, certo? Então, são áreas, é um tipo de ferrovia muito, muito importante para a nossa cidade. Tá? Então, a malha com 8.000 quilômetros, atendendo diretamente 7 estados e o Distrito Federal, certo? Uma coisa que eu quero que vocês pensem a respeito aqui, ó, isso é Ferrovia Goiás, hoje ela é chamada de Centro-Atlântica. Essa ferrovia, na verdade, ela tinha não é de agora, né? Ela é um pouquinho antiga. Então, ela chega a Goiás em 1911. Então, em 1911, ela chegou a Goiás. Goiás, ele tinha um processo de, principalmente na nossa região, Anápolis aqui, nós não tínhamos como transportar as cargas, as coisas que eram produzidas para outros estados, tá? Então, nós estamos falando no período aurífero, por exemplo, período de ouro. Era transportado como? Por burros, certo? Por mulas, burros, por carro de boi, que era transportado. Tudo que chegava a Goiás e tudo que saía de Goiás era carro de boi, burro, mula, cavalos. Não tinha como ser por outro meio de transporte, tá bom? E aí, isso até 1911, tá bom? Foi esse, o meio de transporte era esse. Não existia outro meio de transporte. E aí, nisso, a queda do ouro acontece. Na hora que tem a queda do ouro, você vai surgir ali Anápolis, o início de uma cidadezinha pequenininha. E nós éramos, na verdade, de meia ponte, que é Pirenópolis hoje em dia. A nossa região pertencia a Pirenópolis. Quem nascia em Anápolis não era napolino, era meia pontense, que hoje em dia significa que é a cidade de Pirenópolis. Essa região fazia parte de Pirenópolis. E aí tinha-se a extração do ouro ali naquela região de Pirenópolis, Goiás Velho e algumas outras cidades pequenininhas, mas Anápolis não tinha extração de ouro, certo? Aqui começou-se a ter o início de uma cidade, e depois as pessoas, na hora que acabou a extração de ouro, quem tinha dinheiro foi para outro país. Para outro país ou para outras cidades, para outras regiões, saíram de Goiás. Então, o que foi extraído de Goiás foi levado para fora. Goiás ficou a ver navios, né? O que fala a ver navios é deixado de lado, certo? E aí, nesse sistema, começa-se a ter o início de um processo de produção de grãos, né? Então, começa-se as pessoas a voltar para a roça, algumas pessoas conseguiam produzir grãos, pouquíssimas pessoas. Quem produzia para poder, e era só interno, era um arroz, um feijão, coisa do tipo, internamente era consumido. Para outros estados, teve uma chácara, uma fazenda muito grande, que tinha escravos e tudo próximo ali a Perinópolis, em que eles produziam e era levado para outros estados. Só que até para outros países também, né? Principalmente o algodão. E ele produzia
e era levado através de mulas, meios de transporte dessa forma. Não tinha-se o quê? A chegada do trilho de trem de ferro, né? O trem de ferro vai chegar em Goiás, mas não chega em Anápolis. Ele chega a Goiás numa distância até considerável, só que Anápolis não dá conta de esperar esse trem chegar lá. O que acontece? Anápolis faz uma rua assim, como se fosse uma BR, né? E um transporte para poder ser feito de... Porque para você andar de carro de boi, você precisa ter a rua ali feita, né? Então eles fizeram essa rua para poder ser transportado, essa rodovia, no caso, sem asfalto, né? E ele é transportado, todas as mercadorias de Anápolis, para essa região ali da chegada do trilho em Goiás, certo? Ficou muito tempo chegada até Minas Gerais e não veio para Goiás. Muito tempo mesmo. Quando chega em Goiás, passa-se em torno de 24 anos para poder chegar em Anápolis. Ok? Quando chega em Anápolis, é um festival, uma festa gigantesca, porque todo mundo esperava realmente a chegada do trilho de trem em Anápolis. Anápolis, ela sempre foi uma cidade muito promissora, né? Então, Anápolis passa a ser cidade. Anápolis tem, assim, uma hegemonia no estado de Goiás. Todas as pessoas que chegavam de trem chegavam em Goiás, chegavam a Anápolis, para depois ir para as outras regiões, para ir para Pirenópolis, para ir para Goiás Velho, para ir para qualquer outra região. Goiás Velho era a capital, pessoas tinham que chegar em Anápolis para depois ir para a região ali de Goiás Velho, né? Então, assim, além disso, nós temos, na época da construção de Goiânia, construção de Brasília, Anápolis, que recebia todos os insumos, as pessoas, tudo era chegado em Anápolis para depois ir para a capital do estado, no caso, Goiânia, ou para Brasília. Não existia trilho que chegava a Goiânia ou Brasília. Essa ferrovia norte-sul não, essa ferrovia centro-atlântica, né, que antigamente se chamava Ferrovia Goiás, ela não tinha esse ramal aqui que chega a Goiânia e não tinha esse ramal que chega a Brasília, certo? Ela chegava só em Anápolis e daqui ele vinha de carro de boi, né, para as outras regiões, ou até de carro mesmo para as outras regiões, certo? O transporte. E aí, Anápolis tinha-se um processo de industrialização desde essa época. Pessoas as quais tinham indústrias aqui em Anápolis, indústrias, inclusive algumas que continuam até hoje existindo, desse período da construção de Goiânia, construção de Brasília, em que produzia cerâmicas para colocar nas casas, certo? Então, nesse ponto, nós temos a principal ferrovia aqui, a Ferrovia Goiás, hoje chamada Centro-Atlântica. E outra ferrovia muito importante. Passou-se um período, na verdade, que eu esqueci de falar, mas essa ferrovia, ela tinha 2 ramais. Elas tinham na antiga Faiana, eu não sei se vocês vão saber onde é isso, mas é o ponto de referência que eu tenho, a antiga Faiana, que também não é da minha época Faiana, mas eu lembro dos meus primos mais velhos falando, né? Então, eu não lembro o bairro exatamente. Tem a UEG um pouco mais para cima da UEG, da região ali do Jundiaí, aquela companhia, certo? Nessa região ali, tinha-se um ramal dessa ferrovia. Lá, próximo ao Daia, outro ramal. E na região do centro, é onde tem a nossa ferrovia hoje em dia ali, em que ela é um patrimônio histórico-cultural de Anápolis, essa ferrovia, né? O polo central ali no centro mesmo de Anápolis, que é muito interessante. Depois vocês puderem ir lá, tem o Jairo, que é quem toma conta e fez projeto e tudo para poder ter a revitalização, né, dessa ferrovia ali no centro. Ele mandou fazer uma pintura, é muito lindo, muito mesmo. A chegada do trem, o primeiro trem em Anápolis, com as pessoas ali na região, é muito bonito mesmo. O projeto dele foi muito interessante e é um patrimônio que nós devemos
realmente nos orgulhar de ainda existir, né? Nós temos na ferrovia, tinha-se sim acidentes dentro de Anápolis, porque as pessoas iam atravessar a ferrovia, vinha um bondinho, vinha um trem e pegava e matava a pessoa, né? Pessoas, sei lá. E aí foi feito um pedido, um manifesto para tirar essas ferrovias de Anápolis. Então só existe essa ferrovia, ela chega ali na região do Daia, não entra mais dentro da cidade. Onde tinha a ferrovia e cortava, ele passava por fora ali, pegava da região do centro e passava e ia para o Daia. Seria uma via muito bem feita para poder continuar existindo até hoje. O que eles fizeram? Eles tiraram o trilho de trem e as pessoas ocuparam aquilo ali, fizeram invasão e tem um monte de gente morando no lugar. E aí é tenso, porque nós não temos mais a ferrovia e não temos uma via rodoviária mesmo para poder passar, que seria excelente, certo? Então, Anápolis esperou tanto para poder ter essa ferrovia, chegar a Anápolis, e depois a própria população fez manifestos para poder tirar a ferrovia de dentro da cidade, a cabeça da população brasileira, né? E aí nós temos a ferrovia Norte-Sul, que hoje em dia a gente espera pra caramba, a gente esperou muito até chegar a Anápolis. E Anápolis é um centro, é um polo muito importante, né? E aqui ele está mostrando a questão do ramal que vem do Porto de Santos até Anápolis, né? E no Rio de Janeiro, que essa daqui é a ferrovia Centro-Atlântica hoje em dia. Antigamente, ferrovia Goiás, um pedacinho aqui, agora ferrovia Centro-Atlântica. E aqui nós temos a ferrovia Norte-Sul. Por que tanta importância entre duas ferrovias chegarem a passar em Anápolis? Anápolis, em torno de 75 mil quilômetros de distância de qualquer outra parte do Brasil. Ela está bem no meio do Brasil, certo? Então, a importância da nossa cidade é gigantesca. Muito, muito mesmo. Existem várias indústrias em que pensam realmente, futuramente, colocar seus polos principais aqui em Anápolis. Todo produto que chega, ele chega a São Paulo para depois ser distribuído pelo resto do Brasil. Esse polo, ele pode chegar a ser sim em Anápolis. Porque se essa empresa, em vez de ter o seu principal produto em São Paulo, tem em Anápolis, fica muito mais fácil de ser transportado para qualquer outra parte do Brasil. Olha só o grau de importância que nós temos. E aí nós começamos a pensar a respeito agora sobre a ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia Norte-Sul, ela começou a ser discutido o projeto dela para realmente existir em 1985. 2 anos depois, as obras se iniciaram. Realmente começou-se a construir a ferrovia Norte-Sul. Depois de 27 anos, foi chegar em Anápolis. Olha só a luta para poder chegar em Anápolis, certo? Anápolis, na verdade, Goiânia, onde foi construído Goiânia, Anápolis, Brasília, o trecho de rodovia, a rodovia entre Goiânia e Brasília não iria passar por Anápolis, mas em questão estratégica, de importância da cidade, ela foi desviada para poder passar por Anápolis. E é o que acontece hoje em dia. Todas as pessoas, para poder chegar de Goiânia a Brasília, elas precisam passar pela rodovia ali em Anápolis, certo? Então, isso aí. Muito obrigada. E para casa nós temos a página 365, 366 e 367. Ficam essas 3 páginas aí para a tarefa de casa, tá? E com isso nós encerramos o capítulo 3. Entramos no capítulo 4, que nós vamos falar sobre campo, a cidade e cidade no Brasil, certo? Muito obrigada, gente. E até a próxima aula.